Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante para eu saber a opinião de vocês. Agora fiquem com o vídeo. Hoje eu vou contar a história da tia do meu marido. Nós moramos na Irlanda, mas a história começa lá no Brasil. Ela conta que há muitos anos atrás, o primeiro relacionamento dela foi a coisa mais intensa do mundo. Ela se apaixonou por um rapaz, o rapaz se apaixonou por ela e os dois teve um relacionamento maravilhoso. Com 3 anos de relacionamento, ela perdeu a virgindade com ele e a mãe dela descobriu. E quando os pais dela descobriram, queriam forçar o casamento entre os dois, até mesmo porque naquela época, tinha que casar, tinha que assumir a moça. Só que esse namorado da minha tia já estava introduzido na carreira de jogador de futebol. E por ele querer viajar e viver o grande sonho dele, ele não podia casar, porque casamento era uma grande responsabilidade, que no caso prenderia ele. Então ele não estava pronto para essa responsabilidade no momento. A minha tia não pôde continuar o relacionamento porque os pais queriam obrigar a casar, então eles acabaram se separando, né? E foi uma separação muito dolorosa. Ela conta como foi difícil, porque ela queria, mas os pais não permitiam, e ele foi viver a vida dele, e ela, nessa expectativa de esquecer esse primeiro namorado, ela acabou se relacionando com um primo distante. O que todo mundo dizia para ela se relacionar, porque ele aceitou o fato dela já ter se perdido, porque na época perder a virgindade era algo que, meu Deus, não podia. Mas enfim, ela se casou com ele mais por conveniência, né, para curar ali um buraco. E foi viver um relacionamento com ele. O que era muito sofrido, porque tinha muita traição da parte dele, muita mentira, muita enganação, né? Ela sofreu muito e sempre com o coração naquele primeiro relacionamento. Até que os anos se passaram e ela encontrou um dia com esse namorado, por acaso, com o primeiro namorado dela. Eles conversaram, ela contou que estava casado, ele também estava casado com uma médica, mas mesmo assim, eles acabaram traindo seus parceiros, dormindo juntos, mas depois cada um foi viver a sua vida. Depois a minha tia, sempre com saudade dele, né, mas sem expectativa nenhuma, porque ela já tinha filhos, já tinha marido e ele também, decidiram vir embora aqui para a Irlanda. E assim fizeram, vieram para cá. Passaram muitos anos aqui, até que o pai dela ficou doente no Brasil e ela teve que ir para o Brasil para ajudar ele no hospital. Quando ela chegou no país de origem, ela recebeu a ligação de um amigo falando: "Ei, vem aqui para casa pra gente se ver, matar saudade, tomar uns drinks e tem uma pessoa especial querendo te ver, então vem sozinha." E ela foi, e quando ela chegou, quem estava lá? Ele, o primeiro namorado dela, vulgo amor da vida da minha tia. Então eles conversaram, beberam e decidiram se encontrar no outro dia, ficaram e decidiram ficar juntos do momento que ela estava até a volta dela para a Irlanda. Mas detalhe, ele já tinha se separado da esposa, da tal médica, mas a minha tia continuava com o marido na Irlanda. Enfim, ela voltou para a Irlanda, passava uma temporada na Irlanda, voltava para o Brasil e continuou ficando com ele. Então todas as vezes que ela ia para o Brasil, ela ficava com ele. O que ela conta que era extraordinário, era maravilhoso, era perfeito, porque eles viajavam, eles conversavam, eles tomavam vinho, eles riam, eles viviam coisas que em 33 anos de casamento com o marido dela, ela não tinha vivido. Então, 2 anos nessa traição, o marido dela descobriu e foi o maior pega-vaca-paga, como se ele tivesse sido santo, como se ele já não tivesse metido um monte de chifre na cabeça dela. E os filhos dela ficou contra ela, porque pensou que, nossa, né, minha mãe traiu meu pai, sem entender que o pai também já tinha traído a mãe. Só que ao mesmo tempo, ela estava livre para ela de fato viver o que ela sempre quis, respirar um pouco depois de, né, tão mais velha na vida dela, tantas coisas que ela passou, ela não tem essa oportunidade de ser feliz. Então ela decidiu ir para lá, para o Brasil, para poder viver esse romance com ele. Ela foi, viveu com ele ali, passava uma temporada, ficou 6 meses no Brasil, mas ela não podia mais ficar 6 meses porque estava perto da aposentadoria dela na Irlanda. E ela tinha que pegar essa aposentadoria, né? Ela dedicou a vida dela tanto a isso, e ele não podia largar o Brasil para ir para a Irlanda, então ela acabou indo. O que ela chegou aqui bem triste, com um sentimento meio triste, sabe? Mesmo vivendo um grande amor, uma grande paixão, um grande relacionamento, sempre com brilho nos olhos.
Enfim, ela pegou as coisinhas dela e decidiu organizar as coisinhas dela, passou o que ela tinha que passar, organizou as coisas dela na Irlanda, se organizou para mais uma vez voltar para os braços do amor da vida dela. Quando ela chegou, que ela estava indo para o Brasil, ele ligou para ela e disse que não tinha como ele buscar ela no aeroporto porque ele estava com dengue. Então ela foi para casa da cunhada dela. Aí, ele não dava notícias, ele não aparecia, não respondia no celular, não tava né, nas redes sociais, não atendia ligação. Ela, preocupada, sem saber o que aconteceu, decidiu procurar ele no Facebook, nas redes sociais. Alguém da família dele encontrou uma filha, que não sabia do caso dos dois, era uma coisa muito só os dois, né? E aí a filha dele comentou que ele estava internado no UPA. E lá foi ela correr atrás dele no hospital. Quando chegou lá, ele estava internado, mal conseguia enxergar as pessoas que tinham ali do lado dele. E ela, né, perguntou o que ele tinha. E ele tava com aneurisma no abdômen e câncer de próstata. A minha tia ficou sem chão, sabe? Ela ficou arrasada, com aquela dúvida, aquele sentimento de tipo, será que agora que eu estou pronta pra viver a minha vida, pra, sabe, pra ser feliz finalmente com a pessoa que eu sempre amei, que eu sempre quis ter do meu lado, eu não vou ter essa oportunidade? E ela ficou ali no hospital todos os dias que ela esteve no Brasil, o tempo inteiro, sabe, junto com ele, mesmo ele não conseguindo, né, ser 100% presente. E faltando 5 dias para ela voltar para a Irlanda, ele morreu. Ele teve óbito. E ela voltou para a Irlanda com aquele sentimento de que ela deixou muita coisa para trás, deixou muita coisa para ser vivida na velhice, e agora que ela chegou na velhice, infelizmente, a morte veio buscar a pessoa com qual ela queria dividir esse tempo, né? E eu sempre me emociono quando ela conta essa história, porque ela sempre fala pra gente não perder as oportunidades de ficar do lado de quem a gente ama mesmo. E não interessa se a pessoa não gosta, a pessoa não aceita, se vocês querem, ninguém pode impedir isso, sabe? Talvez se ela tivesse feito diferente, tudo bem que a gente tem que fazer do jeito que tem que ser, mas ela acredita que ela poderia ter vivido um pouco mais esse grande amor. Ela fala dele com brilho nos olhos, ela fala que ela queria muito ter tido oportunidade de ter tido mais tempo ao lado dele, perdeu muito tempo do lado de uma pessoa que não valorizou quem ela era, e hoje ela se vê sozinha, né? Ela pensa que ela poderia ser feliz se ela estivesse com ele. E eu fico muito feliz, assim, de poder escutar a história de pessoas antigas e aprender com isso. E hoje eu venho contar a história dela e deixar essa mensagem de que se você ama e vocês querem, não interessa se sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho, seu amigo, sua prima não aceita o relacionamento, porque o relacionamento é você e ele, e só vocês sabem o que vocês sentem. Eu vou dar uma boa resumida na história para que fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. A minha mãe é separada do meu pai desde os meus 13 anos. E desde quando eles se separaram, eu, a minha mãe e a minha irmã, nós fomos para casa dos meus avós. Nós fomos morar lá com eles. A minha mãe, ela tem depressão, porém ela não aceita que ela tem, ela não assume que ela tem, ela fala que ela não tem, que é só um dia mal. Tipo assim, ela não aceita. Eu acredito que a depressão veio por conta da separação, porque a separação dela com meu pai foi por conta de traição, meu pai traiu ela sofreu muito. Então eu acredito sim que essa depressão dela tenha vindo após essa separação, só que ela não aceita. Um tempo depois, acho que uns 6 meses depois que a gente tinha se mudado para a casa dos meus avós, o meu avô infelizmente veio a falecer. E isso também mexeu muito com a minha mãe, porque o meu avô era tudo para ela. Ela era a princesinha do meu avô. Então a morte do meu avô também, assim, mexeu demais com ela. Então depois que o meu avô faleceu, depois de um tempo, acho que depois de 1 ano e meio mais ou menos, minha avó também não aguentou e acabou falecendo também. Nisso a minha mãe acabou se entregando para depressão sem nem ela mesma perceber. Tipo assim, mudou a vida dela assim completamente, sabe? Porém, mesmo ela entregue para depressão, ela continuou cumprindo com os compromissos dela, trabalhando normal, cuidava muito bem da gente, né, da minha irmã, da gente. Então, tipo assim, mesmo ela tendo se entregado para essa depressão, ela não deixou de cuidar da gente, ela não deixou de se preocupar com a gente. Quando eu digo que ela se entregou para a depressão, é porque ela não saía mais. A minha mãe sempre gostou de sair com as amigas dela, ela não saía mais. Ela começou a beber muito, minha mãe sempre bebia, mas assim, casualmente, ela começou a beber todo dia mesmo. Ela se trancava no quarto dela, lá ela ficava lendo livros atrás de livros, tipo assim, ela terminava um livro, tipo, em 3 dias e já começava outro, sabe? Ficava trancada dentro do quarto.
Até que um certo dia, eu e minha irmã tava sentada na sala vendo TV e a minha mãe tava no quarto. Então minha mãe levantou do nada, abriu a porta da sala e foi em direção ao portão para abrir o portão como se tivesse alguém. Só que, tipo assim, eu e minha irmã, a gente tava na sala e a gente não ouviu nada. Tipo, ninguém chamou, sabe? Então minha irmã levantou e foi atrás da minha mãe pra ver quem que era. E tipo, não era ninguém, gente. Porém, a minha mãe mandou essa pessoa entrar, mandou essa pessoa se sentar. E detalhe, tá? A minha mãe ficou muito feliz de ver aquela pessoa. Então ela pediu pra essa pessoa entrar e se sentar. E ali ela começou a conversar normal com essa pessoa. No início, eu e minha irmã começamos a rir, porque a gente achou que ela tava meio que brincando com a gente, sabe? Então a gente começou a rir e, tipo, falar. Então eu e minha irmã, a gente achou que ela tava, tipo, meio que zoando com a gente. A gente começou a chamar ela. Nisso, ela virou pra mim e pra minha irmã e falou: para, gente, que falta de educação. Vocês não estão vendo que eu tô conversando? Então a gente viu ali que ela não tava brincando. Tipo, era real, sabe? O que tava acontecendo. Ela realmente tava vendo alguém mesmo. Então eu e minha irmã, no desespero, a gente acabou ligando pro meu pai. E eu pedi pra que meu pai viesse até em casa e a gente contou o que tava acontecendo. Porque, cara, a gente tava com puta de um medo. Falei pro meu pai: corre, porque eu não sei o que tá acontecendo. Deu 10 minutos, o meu pai apareceu em casa. Porém, antes do meu pai chegar, aquela visita que a minha mãe tinha atendido já tinha ido embora. Ela acompanhou a visita até o portão e ainda deu um abraço na visita. Então, assim que ela entrou novamente, eu e minha irmã fomos pra cima dela e começamos a perguntar: mãe, a senhora tá bem? Tá tudo bem? Ela virou pra mim com a minha irmã, tipo, normal, e disse: sim, tá tudo ótimo. Então, meu pai chegou, entrou e foi conversar com ela. Então, meu pai pegou e começou a conversar com ela e perguntou pra ela: viu, quem que era a pessoa que veio te visitar? Conta pra gente quem que é essa pessoa tão especial que veio te fazer essa visita. Nisso, ela virou pro meu pai e ela falou assim: não importa quem é, só importa que é uma pessoa muito especial. Então, meu pai, todo cuidadoso, virou pra ela e falou pra ela: olha, a doutora fulana, que no caso é a psicóloga dela, me trombou no mercado e diz que faz tempo que você não vai nas consultas. Ela mandou um abraço e mandou te dizer que tá com saudade, que faz tempo que você não visita o consultório dela. Nisso, minha mãe virou pro meu pai e falou assim: mas avisa ela que muito obrigada pelo beijo e pelo abraço, mas avisa ela que eu não preciso mais dos serviços dela. Então ela deu boa noite pra gente, foi pro quarto dela, se trancou e lá ela ficou. Naquela noite, o meu pai dormiu em casa com a gente, porque eu e minha irmã, a gente tava zero condições de ficar sozinha. Então, no dia seguinte, assim que a gente viu que ela acordou, eu e minha irmã, nós fomos pro quarto dela, deitamos ali na cama com ela, abraçamos ela, beijamos ela. E aí a gente começou a perguntar sobre o que tinha acontecido, se ela se lembrava. A gente falou: mãe, você lembra que ontem aconteceu assim, assim, assim? Então ela virou pra mim, pra minha irmã, ela falou assim: claro que eu lembro. Gente, eu tô lúcida, vocês estão achando que eu tô louca? Ela falou: eu tô lúcida, eu tô bem. Então ela falou pra gente ficar tranquila, que ela tava super bem e que ela jamais faria algum mal pra mim, com a minha irmã, que muito pelo contrário, que ela promete, que ela dava a palavra dela, que ela cuidaria da gente assim pra sempre. E pra gente ficar tranquila, porque aquela pessoa era uma pessoa muito especial e que também jamais faria qualquer mal pra mim, pra minha irmã ou pra ela. Então não tocamos mais nesse assunto. Porém, gente, aquilo começou a ficar frequente. Todo santo dia, às 8 horas da noite, aquela visita vinha falar com a minha mãe. Então aquela visita toda noite, às 8 horas, vinha, conversava um pouco com a minha mãe e tipo, ia embora. E a conversa era sempre a mesma. Minha mãe dizia que eu e minha irmã tava bem, que ela também tava bem, que ela tava trabalhando, que tava tudo em ordem, que ela tava conseguindo se manter. Tipo assim, era sempre essas coisas que ela conversava com essa visita, sabe? Até que chegou num ponto de cansar. A gente viu que ela não estava bem e que sim, que ela precisava de ajuda mesmo ela não querendo. Então eu e minha irmã, nós ligamos para a psicóloga dela, contamos o que estava acontecendo e pedimos para que ela viesse em casa para fazer uma visita para minha mãe. Afinal, elas também são amigas. E assim fez, ela foi em casa, ela foi fazer uma visita para minha mãe. Porém, assim, a minha mãe se nega a fazer qualquer tipo de tratamento, a tomar qualquer tipo de remédio. Ela continua insistindo que ela tá super bem e que ela tá lúcida e que, tipo, tá tudo em ordem, sabe? Eu e minha irmã, a gente pede todo santo dia pra que isso acabe logo, porque a gente não tá aguentando mais. A gente já pensou até em morar com o meu pai, sabe? Mas a gente não tem coragem de deixar a minha mãe sozinha. E é isso, não tem o que fazer. É esperar para que um dia isso acabe realmente, ou torcer para que ela aceite ajuda, sabe? Aceite algum tratamento para que possa tirar ela disso.
porque, cara, não pensa numa situação horrível, e é mais horrível ainda pra gente que tá fora, porque a gente tá vendo que não tá bem. Só que a pessoa tem que querer ajuda e infelizmente ela não quer nenhum tipo de ajuda. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.